Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. O tiro de Gilmar Mendes saiu pela culatra. Em dezembro, quando o ministro do STF proibiu a condução coercitiva de investigados, o antagonista registrou que operações como a Lava Jato poderiam passar a prendê-los em caráter temporário, em vez de apenas os conduzirem a depor. Na segunda-feira, as prisões do ex-presidente da BRF, Pedro Faria, e de outras 9 pessoas pela Operação Carne Fraca, em razão de fraudes em laudos sobre a presença da bactéria Salmonella em alimentos para exportação, confirmaram que o Ministério Público e a Polícia Federal acharam um meio de contornar a ordem de Gilmar. Se essa ordem tivesse saído antes de março de 2016, quando Sérgio Moro ordenou a condução coercitiva de Lula, talvez o petista, que só viria a ser condenado em janeiro de 2018, também já tivesse passado pelo menos uns dias na cadeia. Mas tudo tem seu tempo. Ainda na segunda, em parecer encaminhado ao TRF4, o MPF pediu a prisão de Lula assim que forem julgados os embargos de declaração à sentença do tribunal que o condenou a 12 anos e 1 mês de cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. A julgar pelas audiências marcadas pelo TRF4, a ordem de prisão do petista já poderá sair em 14 ou 21 de março, viu? Até porque, na terça-feira, a goleada da justiça contra Lula aumentou para 9-0. Depois da decisão de Moro em primeira instância e dos votos dos 3 desembargadores do TRF4 em segunda, os 5 ministros do STJ negaram por unanimidade o pedido de habeas corpus preventivo do petista. Ou seja, já é uma humilhação pior que o 7-1 da derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014. E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! Nem com o reforço do advogado Sepúlveda Pertence, a defesa de Lula conseguiu fazer um golzinho de honra como o de Oscar naquela partida. Eu vou proclamar que a turma unanimidade conheceu em parte do pedido e nesta parte denegou a ordem. Lamento a decisão contra a minha convicção, mas o que interessa é a convicção deles, dos ministros. Claro que espero que o Supremo Tribunal venha a alterar a sua jurisprudência, seus precedentes mais recentes. No STF, a última esperança de Lula segue a pressão de ministros como Ricardo Lewandowski e Celso de Mello para que a presidente da Corte, Carmen Lúcia, paute ações genéricas, sem envolver o caso específico de um réu, para que o plenário possa fixar uma tese definitiva sobre a prisão após condenação em segunda instância. Ou seja, para fazer de conta que o casuísmo lulista na alteração da jurisprudência não é um casuísmo. O supremo jeitinho brasileiro seria decidir mandar criminosos para a cadeia somente após decisão do STJ, a chamada terceira instância. Uma ideia, adivinhe de quem? Dias Toffoli, ex-advogado do PT e eterno homem de Lula no Supremo. Isso poderia garantir de mais 6 meses a 1 ano de liberdade a Lula, durante os quais ele tentaria eleger um poste ao Palácio do Planalto para fundar a Lava Jato e aguardaria o próprio Toffoli assumir em setembro o comando do STF no lugar de Carminha. Além, claro, de seguir dando entrevistas a rádios camaradas posando de vítima. Se não provarem R$1 na minha conta, se não provarem $1 na minha conta, se não provarem uma telha na minha conta que não seja minha, eu terei que ser considerado um preso político. Eles vão ter que arcar com o preço de decretar minha prisão. O país já arcou com um preço bem maior pela liberdade de Lula. Até seu velho braço direito José Dirceu, ao depor como testemunha de defesa de Silvio Pereira, ex-tesoureiro do PT, teve de admitir que a última palavra nas nomeações para a Petrobras era do presidente, ou seja, de Lula. Segundo Dirceu, as indicações não dependiam só do PT, muito menos de Silvio Pereira ou da Casa Civil. Não é só uma indicação dos partidos ou... A decisão final, sim, era do presidente. A Casa Civil tem o papel de coordenar isso, fazer toda a checagem, certo? Sobre o aspecto legal, ético, profissional, certo? E também programático de cada candidato. Mas a roubalheira petista não aconteceu apenas na Petrobras. A Operação Boa Fortuna, 49ª fase da Lava Jato, não me deixa mentir. A Polícia Federal fez buscas na sexta-feira na casa do ex-ministro Antônio Delfim Neto. Segundo os investigadores, o velho conselheiro de Lula embolsou 15 milhões de reais, ou 10% de toda a propina paga por Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS e J. Malucelli no esquema da usina de Belo Monte.
A ordem para pagar Delfim Neto vinha de Antônio Palocci, porta-voz do governo petista junto às empreiteiras. PT e PMDB dividiam o belo monte de propinas. Em março de 2015, quando Dalton Avancini, da Camargo Correia, revelou que pagou R$100 milhões aos dois partidos para obter contratos de obras na usina, eu gravei um vídeo lembrando as declarações de Lula e Dilma Rousseff a respeito. Eis um trechinho. PT e PMDB dividiram um belo monte de R$100 milhões, um belíssimo monte. Quem era o fiscal dessa grande obra? Quem era? Estarei fiscalizando a construção dessa hidrelétrica. Com um fiscal desse não dava para esperar nada diferente. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. Deus queira que elas queiram participar de todas. Porque para nós o ideal é essa parceria público-privada. Sem dúvida, um ideal que só nessa obra rendeu mais de R$50 milhões ao PT. Nós, enquanto Estado brasileiro, enquanto empresa pública, faremos sozinhos se for necessário. Não foi preciso fazer sozinho, o PMDB estava lá para dividir o Belo Monte com o PT. E nós conseguimos dar a Belo Monte um tratamento, eu diria, qualificado. E é por isso que eu estou muito feliz, porque depois de 30 anos, finalmente, Belo Monte vai sair. E que Belo Monte que saiu, hein? Vamos lembrar a propaganda da obra também. Tudo aqui impressiona pela grandeza. Até a propina. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Agora precisa saber, um porte de R$100 milhões para o PT e o PMDB. Pois é, estamos. Quando eu vejo uma obra deste tamanhão, não é o seu grande porte o que mais me impressiona, nem o que mais me alegra. É sim o tamanho do benefício que ela vai causar na vida das pessoas. Eu entendo a alegria da Dilma com tamanho benefício aos petistas. Isso é o que mais importa. Pois é, mas importa lembrar também que Delfim Neto era o garoto de recados de Lula. Na escuta da Lava Jato, que flagrou Lula preocupado com assuntos do BNDES, ele disse o seguinte a seu companheiro de viagens Alexandrino Alencar, da Odebrecht, que seria preso dias depois. Eu falei com Delfim Neto hoje, ele vai publicar um artigo amanhã no Valor, dando cacete. O artigo citado por Lula saiu no dia 16 de junho de 2015 no jornal Valor Econômico com o título Exportação de Serviços e o Complexo de Vira-Lata e foi reproduzido pelos blogs sujos petistas. Em reação à reportagem do Globo, BNDES causa perdas de R$1,1 bilhão por ano ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Delfim Neto tratava de defender o financiamento do Banco Estatal para a exportação de serviços, adivinhe de quê? De empreiteiras em obras de infraestrutura em países como Cuba, Venezuela e Angola. Tudo, claro, que interessava aos dois maiores lobistas da Odebrecht, Alexandrino e Lula. É abusivo dizer que o BNDES é uma caixa preta e é erro grave afirmar que deve dar publicidade às minúcias das suas operações, afirmava Delfim, tentando blindar a caixa preta petista. Os velhos comparsas talvez se encontrem em breve na cadeia. Até o momento, o único suposto alívio de Lula é que o ministro do STF, Edson Fachin, enviou para a Justiça Federal em Brasília a ação em que ele, Dilma e outros petistas graúdos respondem por organização criminosa, o quadrilhão do PT. O processo deve ir para a 12ª Vara Federal, já apelidada de Túmulo da Lava Jato em Brasília, e não para Curitiba, como queria a PGR. Já o ministro Luiz Roberto Barroso pediu a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer no âmbito do inquérito dos portos. Mas na hipótese de que o presidente tenha levado dinheiro sujo, será que ele foi tão amador a ponto de depositá-lo em sua conta corrente? Barroso ainda mandou investigar o vazamento da autorização para a quebra do sigilo, alegando que uma petição apresentada pela defesa de Temer revelou conhecimento de dados sigilosos da investigação. Os advogados do presidente alegaram então que os dados estavam disponíveis no site do STF e essa novela ainda vai se estender pelas próximas semanas. Falando em quebra, o jornal O Globo foi vítima de um ataque terrorista perpetrado por centenas de membros do MST contra seu parque gráfico no Rio de Janeiro, uma parte deles armados com facões. Lamento, no entanto, que mesmo alvejado, o jornal tenha tratado como manifestantes os terroristas que invadiram o local, atearam fogo em pneus e picharam piso, paredes, vidraças e móveis. Já o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, reagiu à altura do ataque do MST a uma fábrica da rede de lojas em Natal. Eu quero dar um recado a esse grupo de vagabundos
que tentam me intimidar que não vão conseguir. Só aumento minha disposição de luta para continuar lutando para que o Brasil tenha um presidente, tenha autoridades que fechem a torneira de dinheiro público para esse grupo terrorista, de bandidos. Não é possível que o trabalhador brasileiro sue a camisa para pagar impostos, para financiar esse grupo de marginais que deveriam estar na cadeia, que nada constroem e só destroem. Pois é, as palavras de Flávio Rocha teriam dado um bom editorial no Globo. Enquanto o terror não for chamado pelo nome, ele seguirá avançando impunemente. O PSOL lançou a candidatura de Guilherme Boulos, líder do MTST, à presidência da República. Lula participou do lançamento com mensagem em vídeo. Eu queria te dizer, Guilherme, que você sabe o quanto eu te respeito politicamente, o quanto eu gosto de você pessoalmente e o quanto eu acho você uma pessoa de muito futuro na política brasileira. Quando você veio conversar comigo uma vez, eu disse para você, Guilherme, eu sou o único cara que você não precisa conversar, porque eu jamais vou pedir para você não ser candidato. Até porque se não fosse a minha ousadia, em 1982, 1989, eu não teria sido presidente da República. Quem não gostou nada disso foi João Batista Oliveira de Araújo, Babá, fundador do PSOL, que nas redes sociais chamou o lançamento de vergonha irreparável, lamentando o vídeo do corrupto Lula, nas suas palavras. Nós que fomos expulsos do PT em 2003 justamente por termos tido a coragem de votar contra a reforma da Previdência de Lula e que fundamos com milhares de companheiros o PSOL em 2004, ficamos revoltados ao vermos essa cena deprimente que aconteceu em São Paulo. Fora Boulos do PSOL e que ele vá se abraçar com o governo corrupto do Lula dentro do PT. Na quarta-feira foi a vez de o PSL lançar a candidatura de Jair Bolsonaro. Temos tudo para ser uma grande nação. E acredito no Brasil, porque acredito em Deus e acredito em vocês. Na quinta, o DEM lançou a candidatura de Rodrigo Maia. Assumo o desafio de diminuir despesas, de fazer um verdadeiro ajuste fiscal, e aqui faço um parêntese para aqueles que acham que eu não tenho coragem. Nós precisamos acabar com as distorções que existem no nosso país. Na sexta, o PDT lançou a candidatura de Ciro Gomes. Que nenhum de nós pode faltar ao Brasil nessa hora tão difícil. As coisas precisam mudar. Há muita desorientação na discussão brasileira. Mas o vídeo que mais repercutiu nas redes sociais foi o do discurso do procurador Felipe Gimenez em audiência no Senado, pregando a necessidade do voto impresso nas eleições deste ano e apontando a má vontade do TSE em implementá-lo. Que nós, cidadãos, não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do santo baite tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. Que tiro foi esse? Todo cuidado é pouco na reeleição de 2018. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.